Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, vocês sabem que eu não gosto muito de gravar reactions, né? Mesmo porque às vezes eu me perco a linha, né, com algumas pessoas às quais eu reajo aqui, né? Algumas celebridades, alguns influenciadores, né? Por conta do nível, né, das coisas que a gente escuta na internet. E eu sempre tenho dificuldades em escolher qual conteúdo, né? Eu vou dedicar o pouco tempo que eu tenho, tomando o pouco tempo que vocês têm, né, para compartilhar com vocês aqui. Mas no meio de toda essa polêmica envolvendo aí, né, a prisão do mordomo do Bolsonaro, né, e as revelações feitas através aí da quebra do sigilo do seu telefone, né, que confirmam, por exemplo, que realmente tinha um plano de golpe, não era uma teoria da conspiração, uma fantasia, uma acusação qualquer para criar pânico, né, fazer um terrorismo psicológico com as pessoas, não. Os caras tinham mesmo a intenção de golpe, como eu alertei para vocês várias vezes aqui, né, e o plano era uma coisa sólida, concreta. Né, já tinha uma série de ações, né, algumas missões dadas a determinados grupos, determinadas pessoas, cada um tinha o seu papel dentro do plano, né, então não é algo assim a se descartar. Né. Mas, né, o que ficou mais em destaque no primeiro momento foi a adulteração do cartão de vacina do Bolsonaro. E a gente já até falou sobre isso, fica até chato ficar repetindo a mesma coisa, né, quando eu podia estar falando de outras mais interessantes ou outros assuntos, né, que eu gostaria de abordar com vocês aqui também. Mas eu me deparei com um vídeo desse cidadão aqui. Para quem não sabe, esse cidadão, ele é o deputado Gustavo Gayer. Né? Mas não é deputado por mérito, né? Por ser um representante político decente, por ser uma pessoa, né, com conhecimento mais amplo, por ser representante, né, da população de maneira, sei lá, ética e moral. Nada. Ele é um youtuber, daqueles youtubers de direita, um influenciador, né, de gado, né, e é aqueles caras que ficam, né, fazendo no seu canal aqueles vídeos sensacionalistas com aquelas manchetes espalhafatosas, muita fake news, muita acusação, um certo deboche. Ele tem um público selecionado dele que gosta desse conteúdo. E esse público se converteu em eleitores. E aí acontece, por exemplo, de um idiota qualquer como esse, né, ser eleito. Mesmo porque, né, ele é um espelho dos seus próprios eleitores. E aí você tem uma média, né, de quem elegeu esses caras, né, quem a gente colocou no parlamento. E está querendo que isso dê certo no Brasil. Mas, cara, ele conseguiu ser deputado, né, com mérito aí da sua manipulação das mentes, né, gadinas, mentes bovinas, né, cara, o que não é tão difícil assim. E passa o dia, ao invés de, por exemplo, né, estar legislando, fazendo o seu papel como deputado, ele passa o dia gravando videozinho de lacração, né, pro YouTube, pros canais dele. Para ficar mantendo o público, né, fiel, seguidor, público leal, público interessado no trabalho dele. Mas não é um trabalho de deputado, né, é um trabalho de youtuber. Temos vários nessa legislação lá no Congresso. Né, são youtubers, eles vão lá para suas convocações, para suas votações, né, para os seus discursos no palanque fazer lacraçãozinha. Né, tudo bem montado, textinho, gente gravando o vídeo. Né, e ele também gosta de vir aí nesse estúdiozinho dele gravar os vídeos. Como vocês sabem, eu me infiltro, né, na rede do gado, né, e eu tenho meu curral de estimação também, entre amigos, né, bovinos, e fico de olho, né, fico observando o que esses caras estão fazendo. Esse deputado faz bem a linha bolsonarista, do lixo parlamentar que a gente tem. São aqueles deputados de extrema direita, que chamam o Bolsonaro de mito, e só por isso já perderiam toda a credibilidade. Admirar um estúpido criminoso como aquele. Né? Eles também apostam muito na incapacidade ou na limitação intelectual do seu público, e aí conseguem se manter aí como, né, influencers, né? E ficam com aquelas pautas idiotas, né, de ideologia de gênero, o banheiro de sexo, e não sei o que e tal, né? Ou então doutrinação ideológica nas escolas, né? Estão transformando nossos alunos, o futuro do Brasil, em comunistinhas. É sempre o mesmo discurso, a mesma coisa. E fala muito, né, da questão aí de combater a tal PL das fake news, porque ele é um desses, daqueles mentirosos profissionais, como Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, né, mais conhecido como Nick Chupetinha, né, a Bia Kicis, né, e tem esse Gustavo Gaia.
é o mesmo perfil, cara. Eles até são muito parecidos, né? É um padrão entre eles. E ele é um desses ferrenhos, né, que estavam aí lutando contra o PL das fake news, porque eles vão ser prejudicados diretamente se alguém conseguir, né, criar obstáculos ou prejudicar, né, os trabalhadores, os operadores de fake news. E ele vai ser um atingido direto. Outra coisa que ele está lutando muito, né, pela CPI, ou pelo menos estava até um tempo atrás, pela CPMI, na verdade, né, do 8 de janeiro. E de repente parece que ele não está mais tão empenhado assim nessa CPMI, nem nos seus próprios canais aí, fazendo vídeos diários, né, a cada minuto aí falando da CPMI, que o governo está correndo, que o governo tem alguma coisa a esconder, né, e tentando livrar a cara dos golpistas, né, que invadiram o Congresso e quebraram tudo. E ele queria muito essa CPMI, só que de repente parece que ele não quer tanto mais, porque um dos flagrados nos vídeos, né, que vão ser usados na CPMI para acusar os bolsonaristas, inclusive a PF e o próprio Ministério da Justiça, né, e o STF já estão, né, tentando individualizar a conduta de cada um naquele dia de ação. Um dos criminosos que invadiu o Congresso é o assessor do próprio Gustavo Gaia. Ou seja, ele quer uma CPI ou uma CPMI para acusar o governo Bolsonaro de ter, de alguma forma, colocado o assessor do Gustavo Gaia para invadir e quebrar o Congresso em nome do Lula. Para que o Lula dê um golpe e ele mesmo derrube o governo dele. É por isso que eu não levo a sério esses caras. É por isso. E aí tem um vídeo deles hoje, né? Nesse momento turbulento aí, da prisão do mordomo do Bolsonaro e a questão da adulteração do cartão de vacina, que pegou mal pro Bolsonaro, né, cara? Que aí tem uma série de crimes imputados, e aí estão estendendo ali com a quebra de sigilo mais outros tantos crimes, como eu falei, né, a questão da organização de um golpe de Estado, né, e tem outras implicações, né, que a gente vai discorrendo aí no dia, conforme as informações vão chegando. E eu vi um vídeo desse cara e achei muito engraçado, eu acho que vale a pena comentar com vocês aqui. Como eu disse, eu não gosto de fazer reactions, tá? Mas vamos ver se vai dar certo, se vai encaixar aqui no canal. A nossa sorte é que a esquerda... Vou aumentar aqui, galera, porque... tem que começar aqui. A nossa sorte é que a esquerda é tão burra. Claro, isso é um resultado do processo de doutrinação pelo qual eles passam. Mas eles são tão burros que até mesmo quando eles tentam criar uma situação para incriminar alguém da direita, ou seus opositores políticos, essa burrice impede que eles consigam fazer isso sem deixar rastros. Aqui eu acho interessante essa introdução dele, né? Ele fala que a sorte deles, né, é que a esquerda que persegue eles é muito burra e por isso não consegue pegá-los, digamos assim. Cara, eu acho engraçado, né, mano? Tá ali na forma de você interpretar o que ele diz, né, mano? Tipo assim, somos criminosos, né? Mas temos sorte de não sermos pegos, porque os policiais ou os juízes são burros. É mais ou menos isso, cara, que esse cara quis insinuar aqui, e talvez ele não perceba, por conta da limitação intelectual, né? Ou tá apostando muito, né, no gado dele ser burro como ele. Eu não sei o que é, mas a nossa sorte é que a esquerda é burra. Por quê? E aí ele não usa a forma de terminar corretamente a frase, porque senão a gente estava pego. Essa é a real do que ele deveria ter falado aqui. A nossa sorte é que a esquerda é burra. Meio que com medo deveria estar falando, né? Olha, nossa sorte e tal. É diferente, por exemplo, de eu falar que a nossa sorte é que a direita é burra, né? No caso, porque não conseguiu organizar um golpe de Estado, né, eficiente. E aí a gente teve muita sorte. Mas quanto a eles cometerem os crimes deles e acharem que ninguém vai pegar eles e por isso é uma grande sorte, né, é uma confissão de criminosos, cara. Comum entre os criminosos. Eu não sou criminoso, né, eu não cometo crimes porque sou criminoso, minha conduta é criminosa. Eu cometo crimes porque a justiça não me pega. Porque ela é burra, incompetente, coisa do tipo assim. É um negócio meio esquisito, cara. E ele atribui, né, que uma doutrinação ideológica que deixa a esquerda burra. Eles admiram um cara, né, que ao invés de usar o termo, né, guerra biológica, ele fala guerra nuclear bacteriológica. Essa pra mim é inesquecível. Tem outras várias do Bolsonaro, é verdade.
Mas a guerra nuclear bacteriológica, para mim, é o ápice da estupidez. Ah, não posso falar isso. Você existe, os países se preparam para a guerra, tá com bombas, né? Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica, o pessoal mexe com vírus laboratório. Pode ter escapado isso aí. Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica. A não ser aquela outra que ele fala que o livro é um montão de coisa escrita. Faltou umas figuras, né, Bolsonaro? A partir de 21, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar, que vai estar lá a bandeira do Brasil na capa. Muito bem. E não duas. Vai ter lá o hino nacional. Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado, de muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. É um montão de amontoado, muita coisa escrita. E aí é o ídolo desses caras aí. Mas vamos ver o que ele termina de falar aqui. A imprensa brasileira, nossa gloriosa imprensa, usou todas as suas manchetes e todo o espaço nos seus sites para falar de um suposto cartão de vacinação adulterado do presidente Bolsonaro, sendo que no cartão dele não consta nenhuma vacina. Mas a alegação é de que no sistema do SUS alteraram as informações para parecer que Bolsonaro havia tomado uma vacina. Aí vem a primeira pergunta. Pera aí, antes da pergunta dele. Você está ciente, eu já fiz um vídeo, todo mundo está falando sobre isso, sobre o crime da adulteração do cartão de vacina do Bolsonaro. Ele fala que a imprensa explorou isso de maneira sensacionalista, né, como eles sempre vão alegar a imprensa marrom, né, que fica fazendo fake news, estardalhaço, aproveitando a polêmica para ganhar audiência, e está junto com a esquerda, ou seja, a imprensa estaria junto com a esquerda para prejudicar o Bolsonaro. Né, com uma acusação falsa, segundo a visão dele, supostamente, quando se diz assim, né, que teriam adulterado o cartão, mas não tem provas. Né? Por quê? Porque um dos pontos da adulteração, do crime, ali, o processo criminoso, foi tentar limpar os rastros, né, da sua adulteração. Eles primeiro introduzem informações falsas, né, aí se beneficiam ali, né, de uma simulação de uma vacinação do Bolsonaro. Depois eles adulteram de novo, né, o mesmo site, né, limpando os rastros, retirando os dados, inclusive tentando limpar, né, o que mostraria a sua primeira invasão. Mas deixou uma série de rastros, porque são incompetentes, é verdade. Mas tentaram fazer do jeito certo. Colocaram as informações, pegaram ali a simulação da vacinação, do imunizante aplicado, né, com informações falsas, e depois retiraram esses dados ali para que ninguém percebesse. Caso alguém, por exemplo, quebrasse o sigilo do cartão precioso de vacina do Bolsonaro. Né? Eu sempre me pergunto, antes da pergunta dele aqui, eu me pergunto, se ele tem tanto orgulho assim de não ter se vacinado, por que ele decretou sigilo no seu cartão de vacinação? Sigilo, né, da sua privacidade, não é. Vira e mexe, ele tá levantando, mostrando aquela porra daquela cicatriz, né, da barriga de merda dele costurada. Então não é sigilo de privacidade. E qual que é a ideia? Né? Ele esconde o cartão por quê? Não seria mais orgulhoso da parte dele mostrar para todo mundo, olha meu cartão aqui, eu não me vacinei? Porque talvez isso seria considerado um crime, né? Mas espera aí, ele está dizendo que não é criminoso? E aí está com medo de ter cometido crime, então vou esconder a prova do meu crime, que seria mostrar o meu cartão de vacinação. Eu já acho meio suspeito isso, né, cara? Se fosse tão machão assim, mostrava o cartão. Não mostra o cartão, está escondendo alguma coisa. Quem não deve não teme, mas quem deve treme. Mas vamos ver o que esse animal continua falando aqui. Por que o presidente iria simular que tomou vacina, mas não registrar isso no documento dele que lhe daria acesso onde quer que ele fosse? Segundo. Por que ele faria isso? A adulteração, né, com os dados falsos da vacinação do Bolsonaro, né, foram feitas, né, para que parecessem, com uma data retroativa, que ele havia se vacinado, né, em agosto de 2022. Por que essa data retroativa? Para não ficar muito em cima e muito evidente de que eles fizeram essa adulteração, criaram essa falsificação, né, sobre ele ter ou não se imunizado com a vacina, né, para que ele pudesse viajar aos Estados Unidos, num esquema de fuga. Por que é importante essa questão das datas aqui? Porque o Bolsonaro, quando ele acaba a eleição, ele deixa de ser presidente, correto? Talvez tenha a questão da posse, cerimônia, transferência da faixa e tal, mas o dia que ele perde a eleição, ele mete o pé para os Estados Unidos.
não mais sendo na qualidade de presidente, né, eu acho que ele perderia algumas facilidades, né, quanto a, por exemplo, viajar sem cartão de vacinação, sem ninguém cobrar o imunizante dele. A fuga dele foi para os Estados Unidos, né, e até onde eu vi, em contatos aí, né, com a embaixada norte-americana, eu vi reportagem dizendo que todo mundo, inclusive presidentes, deveriam ser vacinados para adentrar o território. E o Bolsonaro foi algumas vezes nos Estados Unidos, inclusive após a eleição. Mas, para se resguardar, para ficar mais garantido, ele introduziu essas informações porque depois da fuga, né, vai que alguém cobra, já que ele não era mais presidente, e o Biden era o presidente dos Estados Unidos, e não o Trump, o cafetão dele, né, de repente alguém vai me cobrar esse cartão de vacinação, eu tenho aqui, mostro o meu, da minha filha e tal, e a gente fica de boa nos Estados Unidos, como ficaram. Ainda é critério válido para entrar em território norte-americano, né, a extrema necessidade de ter mesmo um imunizante na sua carteira de vacinação. Entendeu a questão? Enquanto o presidente talvez tivesse alguns privilégios. Enquanto o Trump também era presidente nos Estados Unidos, também tinha uma certa garantia, mas agora é o Biden, né, e agora também ele não é mais presidente. Então seria legal, né, se dar uma garantida ali com a carteirinha falsa. Entendeu? Por que que ele pensou e precisou fazer isso só agora? O presidente não precisa de um cartão de vacina para ter acesso a lugar nenhum. Entendeu? O presidente, ele não é mais presidente. Ele viajou aos Estados Unidos depois do término das eleições aqui, quando ele já não era mais o atual presidente. Eu não sei se as questões burocráticas ali de datas, de posse, né, ainda o considerariam presidente da República, né, até o 1º de janeiro e a posse do Lula. Mas eu acho que bandido covarde como é, ele já queria se garantir. Mas aí a história por si só já deveria ter sido enterrada. Eu te garanto que a partir de hoje ninguém vai falar mais nada disso depois dessa nova informação. Foram olhar os dados de quem inseriu essa suposta vacina do presidente? Não. Os dados que foram averiguados, né, sobre a vacinação falsa do presidente, que foram investigados, né, e foram alvo da operação da PF, né, são relacionados a uma vacina que teria, né, sido tentada primeiro em Goiás, depois foi lá realizada no Rio de Janeiro, né, através de uma enfermeira X, né, e essa enfermeira inseriu seus dados para validar, né, o ato de vacinação. Ocorre que, como foi pego, né, todo esse processo, que é importante você saber. Primeiro que o tal Mauro Cid, o mordomo do Bolsonaro, né, ele estava sendo investigado em outras situações criminosas, entre elas as milícias digitais, né, que ficam a cargo de Alexandre de Moraes. E aí tem toda a questão do gabinete do ódio, essas coisas todas. E a suspeita é de que esse Mauro Cid, né, era um dos operadores do esquema ali de fake news, postagens de ódio, né, a questão da difamação pública de adversários, essas coisas aí. Né? E com a quebra de sigilo telefônico do Mauro Cid, se descobriu que em das suas mensagens, com algum dos seus contatos, ele pede a um contato desse que consiga adulterar o seu próprio cartão de vacina, ele, Mauro Cid, o dele e o da esposa dele. Por quê? Porque eles queriam viajar junto com o Bolsonaro na fuga para os Estados Unidos. Principalmente na questão da tentativa de golpe, naquele intervalo, vai, não vai dar certo, vai ter alguma repercussão mais drástica, não vai ter, vai dar para voltar, não vai dar para voltar. Mauro Cid meteu o pé na fuga com o Bolsonaro. E qual que é a ideia? Ele queria adulterar também o seu cartão. E aí a Polícia Federal achou estranho aqueles contatos, aquele ali, um claro indício de crime, e foram lá investigar, né, os rastros dessa adulteração. Chegaram à carteirinha, né, de alguma forma lá do Mauro Cid, e viram os dados da enfermeira. Né, e foram também rastreando através da enfermeira, que é a mesma enfermeira, não por acaso, e nem coincidentemente, que havia também, né, emitido ali os dados de informação para o imunizante do Bolsonaro. Entendeu? Foi aí que eles chegaram no Bolsonaro. Eles não estavam investigando o Bolsonaro, a sua carteirinha. Lógico que tinha as evidências, dele falar publicamente que nunca se vacinou, dele decretar sigilo na sua carteirinha, ficar em choque com a esquerda no poder, não é a esquerda, né, mas é o Lula no poder, que poderia revelar que ele é um baita do mentiroso, que ele tinha tomado vacina, mas não tinha. Né? E aí acho que ele ficou com medo até de sair essa adulteração dele. Né? Mas aí é outro ponto. Só chegou ao Bolsonaro e a outros contatos, né, suspeitos ali, até de golpe de Estado, porque pegaram uma mensagem do Mauro Cid pedindo para adulterar a própria carteirinha dele. E o caminho era essa enfermeira, com os dados dela. E essa enfermeira também fez para o Bolsonaro. E aí chegaram até o Bolsonaro e a filha dele. Entendeu?
no sistema do SUS. E aí, meu amigo, e aí que a situação ficou gritante, o tanto que eles são burros. Vou dar uma olhada aqui, ó. Falso cartão de vacina de Bolsonaro usa e-mail de Lula. Aqui é outro ponto. Ontem à tarde surgiu a informação de que aqui em São Paulo a prefeitura identificou que havia um registro de vacinação de Bolsonaro. Muito coincidentemente, sabe quando você percebe que tem algumas informações que aparecem convenientemente no momento exato? Como é que você vai desmoralizar uma acusação séria de crime como aquela? Desvalidar, minimizar a gravidade do que aconteceu, na adulteração do cartão de vacina para tentar fugir do país, e uma série de outras situações criminosas envolvidas ali, como se infiltrar ali, hackear o Sistema Único de Saúde, o programa, envolver outras pessoas, usar dados sigilosos. Então são crimes muito graves ali, nessa circunstância, nesse evento, nesse processo. E aí a direita recorre sempre a tentar minimizar. Quando não conseguem criar fumaça de outro canto para você desviar o foco da atenção, a ideia deles é minimizar. Isso aí, cartão de vacina ninguém liga. Isso é bobagem. Sabe, minimizar, tirar credibilidade, tirar importância. Mas como é tão grave essa situação, aí apareceu um dado de que, olha, tem uma outra adulteração, não é a mesma que se trata do que a PF está investigando. Existiu aí, descobriram, por um acaso, uma outra adulteração aí em São Paulo, de um imunizante que o Bolsonaro teria tomado. E aí eles descobriram, de maneira genial, que o e-mail que hackeou, que adulterou essa informação do Bolsonaro aqui, convenientemente, era lula@gmail.com. Por que eu tô dando risada? Porque eles querem fazer você acreditar que o próprio Lula, ou alguém que opera esse e-mail dele, teria adulterado a carteirinha de vacinação do Bolsonaro e deixou um rastro primário como esse, de deixar o próprio e-mail ali com o nome de Lula. Só faltou estar escrito Lula livre. Lula, aí eles querem ensinar que foi o Lula, que cometeu esse ato aí, ou alguém ligado a ele, e que adulterou na carteirinha de Bolsonaro aqui em São Paulo. Então provavelmente aquelas adulterações que a PF está investigando devem também ser infiltrações, um esquema do PT para incriminar o Bolsonaro. É isso que ele quer ensinar para vocês. Eu sei que parece tiração, mas tem gente que acredita, ele tem seguidores, ele tem eleitores. Registro foi feito na cidade de São Paulo. Um registro de uma suposta vacina em nome de Jair Bolsonaro foi identificado pela Prefeitura de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo município, a ficha de vacinação contém o e-mail lulagmail.com. E ele fala meio com tom de deboche, de risada, na clara tentativa ali, padrão dele, de tentar desmoralizar a acusação séria, a acusação grave, a outra investigação. Como se tudo fosse uma coisa só. A PF descobriu uma adulteração, e tem outra aqui, ó. E foi o Lula aí, ó, a prova aí, foi o Lula, tem o e-mail do Lula. Ele adulterou lá. Cara, chega a ser patético, mano? Mas funciona com algumas pessoas. CPF, nome e data de nascimento do presidente Bolsonaro estão corretamente, mas o ano de nascimento de Bolsonaro está errado. Então, olha que interessante, A pessoa de posse dos dados, do presidente Bolsonaro, uma celebridade aí no mundo político, conhecido internacionalmente, e amplamente tendo seus dados aí como data de nascimento, e até RG, CPF, o Anonymous vazou um tempo atrás aí, criou toda uma situação envolvendo o Bolsonaro, foi até engraçado. Bolsonaro registrado até pelo PCdoB. Foi foda isso daí, cara. Os Anônimos é foda, eles pegam pesado às vezes. Fizeram o expose do Bolsonaro sério. E aí o hacker, no caso o Lula, foi lá inserir os dados do Bolsonaro para adulterar ali a carteira de vacinação e depois acusar o Bolsonaro de ser um mentiroso, de ter se vacinado de alguma forma. E tá lá, CPF, nome e tal, e aí, por um acaso, erraram a data de nascimento do Bolsonaro. Olha que conveniente. De posse de todos os dados ali documentais do Bolsonaro, erraram a data de nascimento para ficar mais evidente, para desconfiar ainda mais a situação, entendeu? Para mostrar que foi uma coisa amadora. É como se você plantasse numa ação criminosa para tentar tirar a credibilidade de outra ação criminosa. Você está entendendo o esquema deles? Acredito que sim. Você que é meu seguidor, que segue meu canal aqui, você sabe que eles são capazes disso. De cometer um crime para tentar desvalidar outro crime, transformando a coisa, normatizando
né, aquele crime, aquela conduta. Ah, isso é crime comum, todo mundo faz. Aí o Lula fez aí, ó, pra tentar zoar o Bolsonaro. Quem me garante que a polícia está investigando lá, a federal, né, não foi o Lula também, ou alguém ligado a ele, né, tipo o Mauro Cid. O Mauro Cid deve ser um melancia, né, um general aí, no caso ele é um tenente coronel, né, mas que ele é verde por fora e vermelho por dentro, infiltrado pelo Lula. A pessoa ainda errou o ano do nascimento do cara e vai lá e deixa um rastro mostrando que quem fez isso é, na verdade, um apoiador. Ele já não acusa o Lula diretamente, percebe? Ele é malandro, ele é político, ele é deputado. Mas ele vai fazer que é uma ligação direta, né? Um apoiador ou alguém ligado ao Lula que teria fraudado, né, o SUS para acusar o Bolsonaro. Né? Eu fico pensando assim, será que alguém acredita? Como eu disse para vocês, lógico que acredita. Tem centenas de visualizações desse vídeo. Likes, vários comentários apoiando esse trabalho dele aqui. E as informações dele aqui. Do Lula, que provavelmente trabalhava ali dentro na área de registro, e colocou esse e-mail ainda para mostrar. O bicho é tão burro. Não, burro é quem você quer fazer acreditar que foi desse jeito. Burro é você acreditar que tem tanta gente burra assim para acreditar que isso, né, foi, sei lá, um acaso. O criminoso cometeu esse erro. Ou quis jogar na cara dos outros, né, para mostrar que, tá vendo, eu cometi um crime aqui adulterando a carteirinha, depois eu vou mostrar que o Bolsonaro é mentiroso e que se vacinou, né, com o e-mail do Lula aqui, ninguém vai perceber. Não, quem fez isso é burro. Não, quem acredita em você e próprio você é burro, isso sim. Na hora de fazer o registro do celular, ele dá risada. Suposta vacinação, para incriminar Bolsonaro claramente, para criar manchetes que Bolsonaro vacinou e está mentindo para o povo. Inclusive essa manchete tomou conta, né, do jornalismo no ano passado, no começo desse ano, diga-se. A pessoa vai lá e coloca o e-mail lula@gmail.com. E ninguém vai perceber. Dessas pessoas. Isso aqui prova de que foram adversários do Bolsonaro que, tentando incriminar o presidente, foram lá e registraram uma vacina numa cidade, preste atenção, nessa cidade onde foi registrada a vacina Janssen, nem sequer havia o lote dessa vacina. Um dos problemas, né, para identificar que foi falsa a vacinação do Bolsonaro é uma questão dos lotes. Eles primeiro tentaram registrar a vacinação do Bolsonaro numa cidade, né, em Goiás, Goiânia, não sei, chamada Cabeceiras. E aí tentaram colocar, né, com uma determinada vacina, um lote que não existia no local. E aí o Ministério da Saúde, no caso, né, o Sistema de Saúde Único, o SUS, não aceitou a adulteração, porque erraram contra o lote. Né, não aceitou as informações, e aí eles tiveram que recorrer a Duque de Caxias, né, pesquisando um pouco mais para fazer com a vacina certa, com a pessoa com seus dados e tal, para validar esse crime. E aí ele acha que a prefeitura aqui de São Paulo permitiu até isso, né? Até um lote que não existe aqui nessa infiltração, né, misteriosa do Lula no SUS. Como que pode ter sido registrada uma vacina lá? Como que ele teria tomado uma vacina que não existe nesse local? E aí vai, segundo a prefeitura, a utilização de um e-mail com o nome Lula chamou a atenção. Ainda conforme o boletim de ocorrência, Bolsonaro teria recebido vacina da Janssen, uma unidade da saúde da Zona Norte da capital, em julho de 2021. O sistema do Ministério da Saúde validou suposta vacinação. Entretanto, a prefeitura do município descobriu que o lote da vacina citado não foi disponibilizado em São Paulo e que a pessoa que seria responsável pela aplicação nunca trabalhou no... Eu acho interessante essa questão aqui, né? Ele vai descrevendo ali como se fosse uma redação jornalística. Se você for olhar, né, quem fez essa notícia aqui, você vai ver, por exemplo, o Jornal Online ou o próprio canal dele, algum site ligado ao canal dele. Né? Então é meio que assim, fontes, vozes da minha cabeça. Não, não é bem isso, porque realmente surgiu essa notícia e está sendo explorada aí pelos meios de comunicação, aquela questão do sensacionalismo, da polêmica, da audiência, né, do tema no momento, e estão falando dessa adulteração, essa nova adulteração descoberta convenientemente, coincidentemente, né, sobre o Lula ter tentado fraudar a carteirinha de vacinação do Bolsonaro aqui em São Paulo. Essa é a direita do Brasil, cara. As pautas deles são ridículas, mas perigosas, né? As argumentações, né, são pífias, né, bem rasas, mas quem produz conteúdo para idiota não pode ser muito complexo, porque o público é idiota. Então você tem que ser o seu conteúdo idiota também. Porque senão eles não conseguem consumir, assimilar direito aquela coisa. Se fizer uma coisa mais completa, mais profunda, não é legal para eles. Então é assim que surgem esses influenciadores, deputados aí,
e fazem esse tipo de vídeo, né? E aí me obriga a vir aqui fazer um reaction, que eu odeio fazer. Valeu.